Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 8 e 9 de maio de 2019. Karina, mais uma semana de maratona na medida que tivemos sessão plenária na manhã da quarta-feira, na tarde da quarta-feira e na quinta-feira. Como acontece nessas ocasiões, temas variados, decisões importantes, bastante coisa para falar hoje, né? Inclusive, Cadu, nessa semana de maratona de julgamentos, muitos julgamentos foram concluídos nas sessões plenárias, como você disse, da quarta manhã e tarde e da quinta-feira, sem contar nas listas dos ministros também, cujos julgamentos foram vários e vários resultados também produzidos em ação direta de inconstitucionalidade. Para a quarta-feira, nós teríamos dois grandes destaques, que foi o julgamento pela manhã de 3 ações diretas de inconstitucionalidade em conjunto, que os ministros, por maioria, e a grande maioria desses julgamentos foram tomados e decididos por maioria de votos no plenário, e pela manhã os ministros decidiram que aquelas imunidades parlamentares que constam da Constituição Federal e que alcançam deputados federais e senadores são extensivas também aos deputados estaduais. Esse seria o destaque da quarta-feira pela manhã. No período da tarde, o julgamento que foi iniciado pela manhã e concluído no período da tarde trata da suspensão dos direitos políticos quando o condenado ele tem a pena restritiva de liberdade, a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. A questão aqui envolvia uma decisão do Tribunal de Justiça que teria suspendido a suspensão dos direitos políticos em razão dessa comutação da pena, e os ministros decidiram que não, que a Constituição tem aplicabilidade imediata e independente da pena ou da substituição, a suspensão é decorrência, é uma consequência natural da sentença penal condenatória, independentemente do crime que tenha sido cometido. Então, esse também seria um grande destaque da sessão plenária da quarta-feira. E na quinta, ainda na quarta, os ministros decidiram pela inconstitucionalidade das leis que proíbem os aplicativos. Os aplicativos, né? A possibilidade de transporte individual por meio de aplicativos. Transporte individual de motoristas e passageiros por meio de aplicativos. Não se pode restringir ou proibir, senão observado o que determina a lei federal. Essa foi a orientação do Supremo, com a tese fixada no recurso extraordinário, na sessão de quinta-feira. E na quinta, vários julgamentos também realizados com a confirmação da constitucionalidade do decreto de indulto de Natal de 2017, cujo julgamento já havia sido iniciado. Também as decisões sobre prazos recursais em matéria civil e criminal, que vem aqui para o Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam que não houve uma sistematização única depois do novo Código de Processo Civil com relação à aplicação dos prazos para agravos regimentais, envolvendo o novo Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, além de várias listas, vários julgamentos previstos em listas dos ministros, com muitas ações diretas de inconstitucionalidade sendo, inclusive, julgadas procedentes, fazendo suspender algumas leis estaduais, conforme a gente vai discutir e pontuar alguma delas aqui nesse programa. E claro, Karina, também um julgamento que estava sendo aguardado, que é a questão do indulto presidencial de 2017, que foi uma questão polêmica, que foi suspenso lá atrás com o pedido de vista do ministro Luiz Fux, e que acabou sendo apresentado e finalizado agora nessa sessão. E por 7-4, os ministros acabaram confirmando a constitucionalidade, entendendo que não houve desvio de finalidade, não houve excesso, não houve abuso, que, seguindo o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, entenderam que isso é uma prerrogativa prevista na Constituição, e a própria Constituição traz as limitações para esse decreto de indulto. Não pode haver concessão de indulto, por exemplo, para crimes hediondos, conforme a própria Constituição estabelece. E não caberia ao Poder Judiciário limitar essa atuação e essa discricionariedade prevista na Constituição para o presidente da República. A maioria formada nessa quinta-feira, confirmando, então, a constitucionalidade do decreto, que deve ser aplicado para todos aqueles condenados que, à época da decretação do indulto,
preenchiam os requisitos ali previstos e concedidos pelo juiz da execução da pena dessas pessoas. Então, ele ficou suspenso parcialmente nos pontos que foram questionados aqui no Supremo Tribunal Federal, mas conforme os ministros até discutiram na própria sessão de quinta-feira, ele deve agora ser aplicado na íntegra para aquelas pessoas que cumpriam os requisitos em dezembro, quando da publicação desse decreto natalino. Bom, se for na quinta-feira, vamos voltar no tempo, começando com a sessão da quarta-feira. E só para lembrar uma curiosidade em relação a estas 3 sessões, houve continuidade de julgamento que foi iniciado em uma sessão, a continuação daquele processo especificamente na outra sessão, isso envolvendo todas as 3, nós vamos ver durante o nosso programa de hoje. Então, como eu disse, nesta quarta-feira tivemos sessão extraordinária do Pleno pela manhã e naquela sessão, por maioria de votos, os ministros do STF entenderam em decisão liminar que cabe estender para deputados estaduais imunidade de prisão prevista para deputados federais e senadores. A decisão veio com o voto de desempate do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que ajustou o voto proferido anteriormente. O julgamento dos pedidos de medidas cautelares foi iniciado e suspenso em 2017. 9 ministros haviam votado. 4 aceitaram a solicitação da Associação dos Magistrados Brasileiros para suspender as normas estaduais que obrigavam o encaminhamento das ordens judiciais de afastamento e prisão às casas legislativas. Outros 4 ministros votaram por manter a validade das normas estaduais. E o voto do ministro Dias Toffoli, que na época não era presidente da Corte, foi no sentido de que a prisão em flagrante era válida apenas para parlamentares federais. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele enfatizou a importância da atuação da Justiça no combate à corrupção e votou pela concessão das medidas cautelares. Acho que dentro dos limites e possibilidades semânticas da Constituição, o intérprete deve optar pelas soluções que permitam, da melhor forma possível, dentro do devido processo legal, enfrentar essas disfunções que acometeram a sociedade brasileira. O ministro Ricardo Lewandowski foi o último a votar. No entendimento dele, a determinação das constituições estaduais de que as assembleias legislativas devem analisar as ordens judiciais de afastamento e prisão é válida. E as prisões devem ocorrer somente em casos de flagrantes de crimes inafiançáveis, conforme determina a Constituição Federal. Se não se proteger o parlamentar eleito pelo povo, certo ou errado esteja este povo, nós caminharemos a passos acelerados para regimes autoritários e ditatoriais. Diante do empate em 5-5, o ministro Dias Toffoli, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ajustou o voto. Eu me curvo àquilo que eu entendo estar na Constituição, que é a imunidade da prisão, a não ser em flagrante de crime inafiançável, e isso sendo possível de se estender aos parlamentares estaduais. Por maioria de votos, o pedido de medida cautelar da MB foi negado. Karina, o que diz a Constituição sobre esta imunidade processual? Vamos lembrar um pouquinho, Cadu, que a Constituição garante que todas aquelas imunidades que são previstas para os deputados federais e senadores devem ser estendidas também aos deputados estaduais. E aí vieram essas 3 ações diretas de inconstitucionalidade para saber a extensão e se efetivamente deve ser aplicado nesse sentido. A Constituição prevê para deputados federais e senadores, e agora com a decisão do Supremo também estendendo aos deputados estaduais, 2 imunidades. A imunidade material, que é aquela possibilidade desses parlamentares proferirem votos, opiniões, sem sofrer qualquer tipo sem poder ser processados por dano moral, por dano material, como uma prerrogativa do exercício da própria função parlamentar. Essa é a imunidade material. E na imunidade processual, que era o objeto dessas ações diretas de inconstitucionalidades, a Constituição fala que os parlamentares, eles apenas podem ser presos em caso de prisão em flagrante de crime inafiançável. Então, a regra é, não serão presos desde a diplomação. Então, após as eleições e comprovadas os gastos nas eleições, eles recebem pelo Tribunal Eleitoral um diploma, já garantindo a eles, a partir daquele momento, a imunidade, tanto material quanto a processual. De modo que, a partir daquele momento, diz a Constituição,
A regra é que eles não podem ser presos, exceto em caso de prisão em flagrante de crime inafiançável e devendo essa prisão ser submetida, essa ordem ser submetida no prazo de 24 horas à Casa Legislativa respectiva para decidir pela manutenção ou não daquela prisão. E vai além a Constituição. Garante ainda que a Casa Legislativa pode determinar a suspensão ou não do processo contra o parlamentar. Então, essa era a discussão dos ministros do Supremo na quarta-feira pela manhã. Se essas prerrogativas, essa imunidade parlamentar estabelecida na Constituição Federal para os deputados federais e senadores da República se estendiam também aos parlamentares estaduais. E, por maioria, acabou ficando fixada a ideia, a interpretação da Constituição, que é extensivo, sim, e que, inclusive, a Assembleia Legislativa, ela pode analisar a prisão determinada pelo juiz, mesmo que não em crime inafiançável. Então, os ministros disseram, a regra é que eles não sejam presos. Caso venham a ser presos, eles podem, a prisão pode ser analisada pela Casa Legislativa. E ainda mais, quanto mais quando a prisão for determinada por crime de flagrante, por flagrante de crime inafiançável. Houve uma divisão no plenário, um empate que acabou sendo decidido pelo ministro-presidente, ministro Dias Toffoli, que havia votado num sentido anteriormente, mas que acabou reajustando o seu voto na sessão de quarta-feira para formar a maioria nesse sentido da extensão dessas imunidades processuais dos parlamentares federais também aos parlamentares estaduais. Uma questão bastante polêmica e de uma alta repercussão, vamos dizer assim, no tocante a essas ações, a essa interpretação. Só para lembrar, estavam sendo questionadas nesse julgamento as constituições estaduais dos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e do Mato Grosso. Isso foi na sessão da quarta-feira e ainda pela manhã foi iniciado o julgamento no qual se discutia se a suspensão dos direitos políticos de condenados se aplica quando a pena privativa de liberdade é substituída por pena restritiva de direito. O julgamento prosseguiu na sessão da tarde da mesma quarta-feira. Os ministros decidiram então que condenados criminalmente perdem direitos políticos até cumprir a pena. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência em relação ao voto do relator, que foi apresentado antes, na sessão da manhã. Ao contrário do relator, para o ministro Alexandre de Moraes, quando há condenação criminal, a suspensão dos direitos políticos, como, por exemplo, poder se candidatar, fica mantida até a pessoa cumprir toda a pena. Iríamos à contramão do que estabeleceu a lei da ficha limpa, do que estabeleceu a lei de improbidade administrativa, de evitar que aqueles que praticaram atos graves no campo administrativo, civil ou praticaram crimes, possam, durante o cumprimento da pena, também participar da vida política do país. Ele foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Nós estamos falando em uma suspensão de direitos com prazo limitado. Acho que é uma restrição a direito fundamental expressamente prevista na Constituição. A condenação se dá independentemente de tratar-se de uma pena que afeta a liberdade ou apenas restringe direitos. Já a ministra Rosa Weber seguiu o relator ministro Marco Aurélio. Para ela, perder os direitos políticos é uma sanção muito grave e, por isso, não pode ser aplicada de forma automática e para qualquer crime. Pela própria gravidade do efeito, não é possível sua análise extensiva, condicionando sua ocorrência, como regra geral, apenas aos casos em que seja decretada a restrição na sentença penal condenatória, excetuando tão só casos específicos em que a própria lei, repito, em razão do bem jurídico tutelado, explicita a perda ou suspensão do direito político do infrator. Mas a maioria concluiu que os condenados por sentença criminal transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recursos, ficam com os direitos políticos suspensos até o cumprimento integral da pena. Na lei da ficha limpa, ali a explicitação de crimes cuja gravidade geram a suspensão dos direitos políticos, como verba e graça, crimes contra a administração pública, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção.
o que é bem diferente de um mero acidente de trânsito. Eu peço, Vênia, a Sua Excelência para acompanhar a divergência, como tenho votado em outras ocasiões e decidido em outras ocasiões, acompanhando o que tinha sido a decisão deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Tendo em conta a densidade do ensinamento da doutrina, no sentido de que é, sim, possível a suspensão dos direitos políticos nas penas alternativas que não levem necessariamente à privação da liberdade, e considerando o histórico muito substantivo da jurisprudência da Casa, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para negar provimento ao recurso. Esse tema precisa ser, de fato, revisitado, e eventualmente até mesmo pelo legislador constituinte. Eu não tenho como fugir daquilo que está no texto constitucional e nos precedentes que se assentaram. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio e à ministra Rosa Weber para dar provimento ao recurso, acompanhando a divergência. Sobre esse julgamento e ainda outros da sessão da quarta-feira, nós vamos conversar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, quando voltarmos com o Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Só para lembrar, destaques das sessões dos dias 8 e 9 de maio de 2019, ainda com destaques da sessão da quarta-feira. Afinal, foram 2 sessões, né, Karina? E ainda eu gostaria de lhe perguntar a respeito de um pequeno detalhe em relação àquele julgamento último que vimos na última matéria, ainda da sessão da quarta-feira. Suspensão e perda de direitos políticos são institutos diferentes com consequências em relação àquele julgamento. Exatamente. O que os ministros decidiram na quarta-feira é que a suspensão dos direitos políticos, ela não fica afastada diante da substituição da pena privativa de direitos por restritivas de direitos, quaisquer que sejam os crimes pelos quais a pessoa foi condenada. A suspensão é uma consequência da sentença penal transitada em julgado. A Constituição estabelece que, de forma alguma, pode haver a cassação dos direitos políticos, mas é possível que haja a perda ou a suspensão desses direitos nas hipóteses que ela elenca. A doutrina se divide um pouco para falar das hipóteses de perda e suspensão, mas a perda seria, por exemplo, no caso em que um estrangeiro que se naturaliza brasileiro perde a naturalização por uma sentença transitada em julgado também. Nesse caso, perdendo a nacionalidade, ela volta a ser estrangeiro, perde os direitos políticos. Então, essa é, incontestavelmente, uma hipótese de perda, não pode ser alcançada novamente. Mas, no caso que foi discutido na quarta-feira, se trata de uma hipótese de suspensão de direitos políticos, já que é uma consequência da sentença penal condenatória que, uma vez cumprida na íntegra, se extingue aqueles efeitos, aquelas consequências políticas decorrentes da sentença penal e a pessoa volta a ter os seus direitos políticos, podendo se candidatar a mandato eletivo e mesmo podendo exercer o seu direito de voto. Então, só para a gente frisar, a discussão que foi travada na quarta-feira no Supremo trata-se de hipótese prevista na Constituição de suspensão de direitos políticos e não de perda dos direitos políticos, quando algumas pessoas, por vezes, traduzem essas palavras da Constituição como se fossem sinônimas. Não, a Constituição não traz palavras repetidas, cada uma tem um significado próprio, apenas para a gente poder esclarecer esses fatos. Extremamente importante, porque a menção de uma palavra numa determinada concepção, ela pode alterar totalmente o sentido de uma lei. E ainda na quarta-feira foi realizado o julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que municípios não podem proibir o transporte particular por aplicativo. Nos julgamentos da tarde daquela quarta-feira, os ministros analisaram leis de Fortaleza e de São Paulo que haviam sido contestadas. Basta colocar para onde você vai e confirmar o local de partida. Aí o aplicativo encontra o motorista mais próximo da sua localização. Confirmada a viagem, fica disponível nome, modelo e placa do carro. Esse tipo de transporte individual já é uma realidade no mundo todo. Eu uso desde que chegou em Brasília e eu gosto de usar mais pela comodidade.
O preço é muito mais acessível e pela segurança no geral. Acabei até vendendo o carro para usar mais o aplicativo no dia a dia. Então todo dia eu pego 2, 3, às vezes 4 viagens em aplicativos, né? Só o Uber, criado oficialmente em 2010 nos Estados Unidos, está presente em mais de 600 cidades em 63 países e faz cerca de 15 milhões de viagens por dia no mundo. No Brasil, chegou junto com a Copa do Mundo de 2014. De lá para cá, o serviço já pode ser encontrado em mais de 100 municípios brasileiros e ainda conta com cerca de 75 milhões de usuários cadastrados. Aqui no país, a relação, por exemplo, entre motoristas de aplicativos e taxistas começou bem tensa. Atualmente, está mais calma, mas isso levou alguns estados e municípios a aprovarem leis proibindo esse serviço. E a discussão sobre a constitucionalidade de duas leis chegou aqui ao plenário do STF. Os ministros analisaram normas municipais, cearense e paulista. A de Fortaleza, além de proibir, também aplicava multa de R$ 1.400 para quem insistisse em oferecer o serviço. O julgamento desses dois casos começou no ano passado, quando votaram os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Para os relatores, essas leis são inconstitucionais, porque ferem o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência e vão contra as mudanças do mundo moderno cada vez mais tecnológico. O posicionamento foi acompanhado nesta quarta-feira pelos demais ministros da Corte quando o julgamento foi concluído. Algumas normas básicas precisam de ser realmente observadas quanto à responsabilidade, quanto à garantia e segurança dos usuários do serviço, quanto à circunstância de esse serviço ser também um serviço prestado para o público, no espaço público, ainda que por particulares e sujeito a outro regime. Portanto, esta distinção, esse discrimen feito entre uma atividade e outra, um regime jurídico e outro, precisa de ser enfatizado para que também o prestador do serviço, no caso do taxista, não fica em desvalia, porque muitas vezes ele se acha agravado por uma série de exigências que lhe são feitas que não são feitas para o particular. Sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre. A demanda necessita de um transporte alternativo, né? E espaço tem para todos. Tanto para taxista, para motores de aplicativo, o mercado está aberto para livre concorrência. Olha só, embora o julgamento dos aplicativos de transporte tenha sido concluído na sessão da quarta-feira, um dos processos era um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e, por isso, era necessária a aprovação de uma tese que define o pensamento da Corte sobre o tema a ser conduzida pelo Judiciário em questões semelhantes. Já na sessão da quinta-feira, dia seguinte, foi aprovada a proposta do ministro Roberto Barroso nesse sentido. Presidente, atendendo aos pedidos dos colegas, eu reduzi a tese para duas proposições mais simples, que ficaram sendo as seguintes. A proibição ou restrição desproporcional da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. E 2, no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os municípios e os Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal. Foi aprovada a tese proposta pelo ministro Roberto Barroso por maioria no plenário do STF. E os ministros do Supremo validaram na sessão da quinta-feira o indulto de Natal assinado em 2017. A maioria entendeu que o indulto assinado pelo ex-presidente Temer obedeceu à Constituição. O ministro Luiz Fux destacou que parte do indulto natalino de 2017 trouxe critérios mais brandos do que nos últimos 20 anos. Para ele, o benefício poderia alcançar réus condenados nos chamados crimes de colarinho branco, como corrupção e peculato, o que daria a sensação de impunidade. Delitos dessa natureza, sabidamente, são de dificílima detecção, porquanto incorpóreos, entranhados na própria estrutura dos poderes públicos e muito bem engendrados para não deixar rastros. O decreto, ora atacado, torna ínfima a sanção penal para condutas gravíssimas, que já possuem uma probabilidade apenas infinitesimal de serem constatadas pelas instituições da lei. A ministra Carmen Lúcia não estava presente na sessão do ano passado.
Ela também considerou inconstitucional parte do indulto natalino de 2017. A edição deste decreto pode ser submetido, como já foi em outras ocasiões, já foi aqui afirmado, pelo descumprimento dos princípios da desproporcionalidade da medida proteção jurídica insuficiente, que agora foi, mais uma vez, anotado pelo ministro Vistor, ministro Luiz Fux. Eu estou, portanto, acompanhando no sentido de julgar parcialmente procedente nos exatos termos do ministro relator. 6 ministros já tinham votado em 2018 a favor do indulto por considerar que este é um ato exclusivo do presidente da República e só cabe a ele definir quais são as regras para a concessão do benefício. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, último a votar, acompanhou esse entendimento, formando assim a maioria de 7-4. Eu peço ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar a divergência e julgar improcedente a ação. O indulto é um perdão de pena e costuma ser concedido todos os anos próximo ao Natal pelo presidente da República, que está previsto na Constituição. Se for beneficiado com o indulto, o condenado tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Como tem validade anual, as regras do indulto de 2017 só valem para os presos que preenchiam os critérios naquele ano. O Supremo está reconhecendo a constitucionalidade do presidente da República, independentemente de quem seja o presidente da República, editar um indulto que existe desde o início da República e não ser substituído por um ministro relator do Supremo Tribunal Federal que fixa condições. Aqueles que tiveram direito ao indulto, que foi suspenso, e agora o Supremo confirma que aquele indulto conferido teve plena validade, aquelas pessoas que foram atingidas por esse indulto devem ser beneficiadas. Olha, tinha mais coisa para falar, outras decisões, foi uma semana bastante movimentada nesse sentido, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas de qualquer maneira são os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal esta semana. Por isso, Karina, encontro marcado na próxima semana com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Cadu, quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.